Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um bom dia bem especial para cada um de vocês. A tia tá morrendo de saudade, não vê a hora de abraçar vocês. Mesmo distante aquele abraço que a tia vai fazer, sim, vocês longe, mas se sintam abraçados. Pronto. E se sintam beijados pela tia, que a tia tá morrendo de saudade. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira, você vai procurar um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso, para que você possa se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de você seu lápis, sua borracha, seu estojo, seu material que você vai precisar para a nossa aula. Tenha sempre perto de você o seu livro didático, a atividade de reforço e seu caderno. Seu caderno para que você possa anotar aquilo que chamar a sua atenção. Pega o livro de vocês de geografia, abra na página 221, para você acompanhar a nossa aula junto com a tia. Hoje nossa aula vai ser sobre tecnologia, trabalho e a sociedade. Desde muito tempo atrás, o ser humano, ele tenta ampliar a força e o alcance dos seus músculos, inventando e utilizando novos instrumentos e se valendo da energia dos animais, do fogo, da água e dos ventos. Então, com o passar do tempo e com os avanços tecnológicos, todo o sistema que de antigamente, tanto da zona rural como da zona urbana, ela foi se modificando ao longo do tempo. Esse ciclo que, apesar de não serem naturais, eram de baixo impacto para o meio ambiente e de pouco dano à natureza. Com a chegada da Revolução Industrial, no meado do século XVII, que dinamitizou a produção de bens e mudou o ritmo de vida das pessoas, que até então eram ligadas unicamente com a natureza. Coisas como a jornada de trabalho, as estradas de ferros e navio a vapor começaram a mudar o mundo. Como eu tinha vindo falando, com os avanços tecnológicos, antigamente os navios, as estradas, elas não tinham estradas, elas eram feitas, as travessias das riquezas brasileiras eram feitas através de carroças. Aí, com os avanços tecnológicos, começaram, quando foram surgindo as primeiras vilas, sentiram necessidade de começarem a construir estradas. Aí começaram a fazer as estradas de ferro, que foram os trens, e os navios passaram de vapor, que antigamente não era vapor, era a vela, era braçal. Então passaram a se tornar os navios vapores, com os avanços que foram surgindo. No século XIX, as cidades e as populações elas cresceram muito, impulsionadas pelos avanços trazidos pela Revolução Industrial. Então, a partir dessa Revolução Industrial, a partir que as indústrias nós vamos estudar sobre isso, começou a surgir os avanços tecnológicos. Surgem novas fontes de energia, como o motor de explosão, que movimentam os motores mais avançados, como os dos automóveis. Então, a partir dessa revolução industrial, começou a ter os carros, os motores os automóveis, que antigamente eles eram os ônibus, os carros, eles eram movidos a vapores. Ele não tinha motor. E os ônibus eram trilhos, era como se fosse trem, que era denominado de bondinhos. Surge também a energia elétrica, que com suas lâmpadas de filamentos iriam por fim às lamparinas a gás. Então, a partir dessa revolução, a partir dessa tecnologia, começou a surgir a energia elétrica, porque antigamente eles viviam de lamparinas, que essas lamparinas eram feitas, era movida a gás. A partir desse período, a poluição do ar e das águas começaram a ser perspectiva. Então, a partir desses avanços tecnológicos, depois dessa revolução industrial, que a população, o Brasil, ele começou, o mundo começou a crescer, começou a ter uns avanços, era perceptível a poluição que existia, tanto no ar, por causa dos automóveis, que eram os gases que poluíam, como os das águas.
A tia botou uma imagem aqui de antigamente que ainda tem esse trabalho manual, braçal, que os agricultores, eles próprios, ele faz o manejo do solo. E eu botei um aí que está trabalhando e fazendo motor de carro, que hoje estão trabalhando com máquinas. Mas na área rural, existe também que, com os avanços tecnológicos, eles começaram a trocar o trabalho braçal, o manual, pelos das máquinas. No século XX, o desenvolvimento da tecnologia, ampliado durante as duas guerras mundiais, faz com que as indústrias e a poluição alcancem níveis altíssimos. Hoje em dia, os ciclos naturais sofrem grandes impactos e provocam grandes mudanças ambientais no mundo. A Revolução Industrial ela ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas que transformou o estilo de vida da humanidade. A partir daí, dessa revolução industrial, porque ela ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico, pelo avanço da tecnologia. Foi a partir daí de grandes estudos de pensadores, de químicos, de físicos, que eles começaram a estudar e começaram a ver técnicas diferentes para trabalhar, tanto na indústria como no comércio, e como todos os setores. Então, a partir daí, começou a transformar o estilo de vida da humanidade. Como, tio, o que foi que causou a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela causou profundas transformações no mundo. E uma dessas transformações deu-se no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Por quê? O que foi que mudou? O trabalho manual, que é o trabalho braçal, ele demorava muito. O que na parte da máquina, o que um agricultor, ele passava o dia todinho para poder arar aquela terra, para poder preparar o solo, a máquina dura minutos. Então, com esses avanços, começou o processo produtivo, começou a ser produzido mais. As pessoas começaram a produzir mais a partir do momento que começaram a surgir as grandes máquinas. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro, ou seja, a produção acontecia em forma de manufatura, no qual a produção era manual, como a tia falou. Antigamente eles faziam todas era manualmente, então demorava muito, a produção era pouco. Quando surgiu, depois da Revolução Industrial, que quando começou a surgir os avanços tecnológicos, começaram a aparecer as máquinas, essa produção passou a ser produção feita à máquina tecnológica e o faturamento triplicou. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura, isto é, a máquina era o grande responsável pela produção. A manufatura, que é produção manual, que era a braçal, que era a capacidade artesanal, que eles trabalhavam manualmente e a produção não era tanta, e a maquinofatura, que era a produção, que eram as máquinas, que ela era responsável pela grande produção, enquanto a manual, em um dia, vamos supor que em um dia eles conseguiam colher 100 cana-de-açúcar, que na época, antes da Revolução, o principal economia naquela época era a cana-de-açúcar e o ouro. Eles produziam pouco, já que com as máquinas eles já tinham uma produção maior. Então, os avanços tecnológicos, ele começou a mudar a sociedade a partir da Revolução Industrial, que foi a partir da Revolução Industrial que começou a surgir as máquinas e a produção aumentou. Então, o crescimento econômico aumentou em todo o mundo. Então, querendo rever nossa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Na nossa plataforma digital também está essa aula gravada. No livro de vocês, na página 221, também tem falando sobre o trabalho, a sociedade e a tecnologia. Também vem falando no livro de vocês, como na nossa aula online, como na nossa plataforma digital que está gravada essa aula. Estamos falando sobre os avanços tecnológicos que ocorreu
depois da Revolução Industrial, porque antes da Revolução Industrial o trabalho era manufaturado, que era o trabalho manual, e passou a ser o trabalho maquinofatura, que foi o trabalho que era o responsável pelo grande o crescimento econômico, eram as máquinas. Então, querendo rever essa aula, vá no nosso site, na nossa plataforma, dê uma lida no livro de vocês e façam as atividades para que vocês aperfeiçoem o aprendizado de vocês. Então, um beijo, até a próxima aula.